O que é mitologia? Qual é a relação da mitologia com a filosofia? Será que a mitologia rompeu com a filosofia de forma radical? Ou houve uma ruptura em forma de um progresso gradual? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique conosco até o final desse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. E para tratar deste assunto, eu convidei a professora Júlia Miara, ela que é filósofa, doutora em filosofia e professora de filosofia. Professora Júlia, bem-vinda ao nosso canal Central Filosófica. Muito obrigada, João. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Um prazer estar aqui para ter essa conversa e debater sobre alguns temas que são tão caros e tão queridos para mim. Antes de começar a nossa conversa, você que está nos acompanhando, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, compartilhe-o com mais pessoas, deixe aqui seu comentário, perguntas e inquietações, pois o seu comentário poderá gerar uma nova discussão. Professora Júlia, então vamos lá. Vamos de saída começar aqui a nossa conversa perguntando o que é mitologia, né? E se é possível precisar aí o início da primeira ou do primeiro tipo de mitologia. Maravilha, é uma excelente pergunta e já de início eu adianto que é uma pergunta sem resposta, ou pelo menos com muitas respostas. Quando a gente se debruça no reino da mitologia, a gente vai encontrar definições diferentes, tantas definições quanto pessoas que estão pensando a questão da mitologia e da sua relação com a filosofia. Eu acho que uma definição que eu acho sagaz e que eu gosto muito é a definição do Joseph Campbell, que ele fala de maneira jocosa que a mitologia é a religião dos outros. O que ele quer dizer com isso, né? Quando a gente fala em mito ou mitologia, nos nossos tempos, na contemporaneidade, algo da palavra mito, mitologia, ficou associada à ideia de mentira, de fábula, de engano, de falsidade, né? E eu não trabalho com essa ideia e nem o Joseph Campbell, né? Quando ele fala que mitologia é a religião dos outros, o que ele está, de alguma forma, acusando é de um certo pressuposto de que existe uma verdade universal, de que apenas uma narrativa se coloca no lugar de verdadeira, de revelação ou de racional, né? Ou o paradigma que cada um escolher para entender o que é verdade, seja ela doutrinária, revelada ou científica ou racional. E quando a gente fala de mitologia e a partir dos pressupostos da nossa cultura, parece que a gente está falando de histórias falsas, historinhas, fábulas, né? Coisas que dizem respeito estritamente à ordem do imaginário. Né? E não é que não digam respeito à ordem do imaginário, mas eu prefiro definir mitologia como usar uma expressão aqui do Mircea Eliade, como o conhecimento sagrado de todas as eras. Normalmente, quando a gente fala de uma narrativa verdadeira, ou de uma narrativa religiosa, ou de uma verdade revelada, a gente está falando do paradigma da verdade, ou de algum tipo de verdade, ou um discurso que se pressupõe verdadeiro, enquanto que mitologia, literatura é outra coisa, diz respeito a outra coisa. Mas o meu trabalho com mitologia entende a mitologia como um discurso, uma narrativa simbólica, que de alguma forma é um retrato, é um espelho, ou é uma porta, né, que dá acesso a várias dimensões, a várias possibilidades de entendimento de quais eram os valores, as histórias principais, os paradigmas culturais, as propostas de formação, né, pedagógicas do cidadão, enfim, de outros povos, de outros tempos. É muito raro que a gente chame de mitologia aquilo que a gente acredita, mas, voltando a Eliade, acredito que a mitologia seja conhecimento sagrado de todas as eras, com seu universo simbólico, com as suas múltiplas narrativas, com seu universo, muitas vezes, que dá conta de uma dimensão cultural, estética, política. Então, mitologia é um universo. Veja só, quando a senhora fala conhecimento sagrado de todas as eras, aí eu fiquei curioso, né? Eu acho que é interessante a gente definir o que é sagrado, não é? Porque senão podemos considerar o conhecimento científico como algo sagrado ao ponto de ser algo importantíssimo, né?
que não pode pensar a possibilidade da humanidade existir sem ele. É alguém Uhum. que endeusa a ciência. Nesse campo, nesse caso, poderíamos dizer que o conhecimento científico também seria sagrado e por conseguinte, mitológico. Entende? Se a gente tiver muito cuidado com o que a gente está chamando de sagrado, científico e mitológico, acho que a gente poderia fazer essa ginástica, né? Mas quando eu falo em conhecimento sagrado de todas as eras, eu falo de narrativas que organizam o pensamento, o modo de vida, a expressão múltipla dos povos ao longo dos tempos. Então, um dizer famoso, né, é que a magia, por exemplo, a magia medieval, a magia antiga, era ciência que ainda não tinha sido percebida como ciência. Então, nesse sentido, quando eu uso o termo sagrado, o que está implicado, né, nessa terminologia é a ideia de um conhecimento que é importante, que estrutura o pensamento. Então, se, né, desde a modernidade o discurso filosófico científico ganhou um certo protagonismo em relação à estruturação do que é entendido hoje por nós como conhecimento, em outros tempos, em outras épocas, em outras eras, existiram outros paradigmas que ocuparam, de alguma forma, uma relação hierárquica entre várias disputas de conhecimento e ocuparam essa relação de tal modo que organizavam a experiência das pessoas. Então, né, para tentar acomodar toda essa nossa conversa, se nós temos para nós a ciência como um norte de como a gente entende, um organizador, de como a gente experimenta aquilo que a gente chama de realidade, de vida, de entendimento, de saber, certamente neste contexto, né, a ciência, a filosofia, o pensamento filosófico político é o conhecimento sagrado da nossa era. Ainda nessa questão, né, do conhecimento, desse conhecimento importante, daquilo que é importante, que é estruturante, a ponto de ser levado à condição de sagrado, né? Claro que me parece que então aí alguns códigos morais podem ser considerados sagrados, né? E de fato são. Os religiosos são considerados, códigos morais das religiões são considerados sagrados, né? São as sagradas doutrinas, né? Mas a questão que eu coloco é que, ainda nessa perspectiva, não, talvez não de definição, conceituação, mas de entender, quando alguém é levado à condição de mito, fulano ficou para a história como um mito, como a lenda, né? É nessa perspectiva de que é importante demais ao ponto de ser separado dos outros, né? Que uma também, uma definição de sagrado é aquilo que é separado, né? Principalmente na perspectiva religiosa cristã. Seria nesse sentido? Tá, entendi. Eu acho que dá para a gente também não ficar completamente apegado à ideia de, assim, eu trabalho muito com as mitologias que são entendidas comumente como as mitologias pagãs, né? Então, o paradigma cristão não orienta tanto assim a minha maneira de pensar mito. Mas, né, trazendo para a conversa, vamos colocar uma questão. Se a gente olha, por exemplo, para a ideia das sagradas escrituras, para a ideia de uma doutrina revelada dentro das religiões abraâmicas, do paradigma de um Deus uno, único, que revela a verdade tal como ela é, sempre igual a si mesma, imutável, eterna, em muitos sentidos parmenídica, para trazer um pouco a filosofia para a nossa discussão. Se a gente tem um paradigma de verdade una, me parece que a gente então foge à ordem do que dentro das mitologias, né, que são entendidas como pagãs, é o que me parece de mais precioso, que é justamente a multiplicidade, a multivocalidade, né? De alguma forma, uma permissão cultural para que múltiplas narrativas, muitas vezes antagônicas, coexistam num mesmo espaço de estruturação de conhecimento, de modo de vida, de realidade e civilização. Então, a gente olha para os mitos gregos, por exemplo, para cada mito grego, três versões diferentes, assim, várias histórias, várias versões diferentes, e ainda assim, todas elas continuam sendo as histórias que explicam aquela cultura, que explicam aquela realidade, aquele modo de pensar. O que isso nos comunica? Que existe um modo de pensar, um modo de fazer política, um modo de fazer comum, um modo de fazer pensamento, que é marcado pela ideia de multiplicidade.
certo? Agora, se a gente vai por um paradigma de verdade una, revelada, dogmática, né? Se a gente olha para, não sei, muito como as culturas abraâmicas foram entendidas e, enfim, se desenvolveram na história do Ocidente, pelo menos, acaba que a nossa leitura de separação fica um pouco mais empobrecida. Se uma figura política, um grande pensador se torna mito, porque ele é uno, porque ele é indispensável, porque ele é paradigmático, porque ele é dogmático, porque ele trouxe uma verdade que não pode ser contestada, tudo bem, né? Claro que essa pode ser. Esse foi o que eu falei no começo da nossa conversa, né? O termo mito foi sequestrado por um imaginário, às vezes, muito perverso. A palavra mito ganhou um sentido por hora, assim, que me parece empobrecedor. Quem que a gente chama de mito? Né? É um sujeito que se coloca como um messias? É um sujeito que se coloca como alguém para além da experiência? É um sujeito que se coloca como um salvador? Quem é esse mito? E aí eu acho que a ideia do mito fica empobrecida. Na minha perspectiva, ou na perspectiva que eu gosto de trabalhar, né, e de trazer, o mito ele é um sistema simbólico narrativo que é um espelho do tempo, e quanto mais múltiplo, quanto mais ambivalente, quanto mais lentes possíveis e versões possíveis a gente possa colocar dentro de um sistema mitológico, uma narrativa ou um personagem, mais interessante é para todos nós, né? Enquanto civilização. Acho que quanto mais lentes, por quanto mais olhares, né? Com essa multiplicidade de olhares, a gente consegue investigar um objeto de conhecimento, algo que a gente deseja conhecer, mais interessante fica. Se a função do mito é contrária a isso, ela é perpetuar uma ideia una, unívoca, né, que é incontestável, que é a ideia da verdade revelada, seja ela qual for, onde estiver, né, de alguma forma expressa, isso, na minha perspectiva como pensadora, empobrece o diálogo. Né? Do que nos serve um dogma? Acho que talvez para ele ser desafiado. Do que nos serve um Messias, né? Sem desrespeito aos Messias das múltiplas religiões e culturas, mas do que nos serve um Messias, né? Talvez para ser desafiado, justamente. Um discurso unívoco é um discurso de um tirano. Todo mestre da verdade, todo sábio, ele traz a multiplicidade, todo verdadeiro sábio, pelo menos. Aquele que traz a verdade apenas tal como ela é, sempre igual a si mesma, não pode ser desafiado, não existe diálogo, só existe monólogo, né? Se somos seres múltiplos vivendo em civilização, vivemos uns com os outros, com diferentes culturas, né? Talvez a mitologia fosse mais justamente representada pelos povos nativos de todos os continentes desse mundo do que por um discurso unívoco, percebe? Essa é um pouco a minha disputa também quando eu trago o tema da mitologia. Bom, a senhora falando da figura do mito, né? O Messias e o tirano, né? Realmente, em algumas situações, parece que essas duas caricaturas, essas duas características se conjugam, né, em um só indivíduo. Veja só, a senhora já falou um pouco dessa questão, mas me parece que a mitologia não tem apenas uma função, né? Tem várias funções. É estruturar padrão de pensamento, estruturar comportamento, né? Teria outras funções, além dessa questão de estruturar ali um padrão de pensamento, de comportamento, né? Teria outras funções aí? Poderíamos pensar nessa pegada, outras funções? Sim, com certeza. Acho que a mitologia, por um lado, é pedagógica. Essas narrativas mitológicas foram usadas ao longo do tempo para ensinar, para reter a memória, né? Para formar uma identidade. Existem várias funções do discurso mitológico, mas acho que o discurso mitológico, além de ensinar, além de ser pedagógico, além de fazer parte da paideia, né? De uma cultura, da identidade de uma cultura, da memória de uma cultura, do espelho de uma cultura também. Eu acho que o mito nos ajuda a pensar, e o mito também é uma expressão artística. Existe uma dimensão das narrativas mitológicas que é a dimensão literária, é a dimensão artística. Quantos textos, quantos poemas épicos, quantas peças trágicas,
quantas obras de arte, quantas pinturas e quadros e esculturas, quanta coisa foi debatida, né, quanta coisa foi pensada e criada a partir do imaginário mitológico, né? Ou desse imaginário narrativo, sagrado, como eu falei no começo. O mito, ou os mitos, as mitologias, eles são um acervo. Eles são um acervo simbólico, imagético, e cabe a nós recorrer a essas imagens, a esses acervos, a essas narrativas e tirar o melhor proveito delas. O que é tirar proveito? Aprender o que precisa ser aprendido, né? Então, a dimensão pedagógica, estruturante, lembrar o que foi esquecido. A gente tem uma certa ideia de progresso e muitas vezes o nosso progresso está amarrado, né? O que a gente entende como progresso está amarrado a uma temporalidade cronológica, estrito senso. A mitologia nos ensina que Cronos não é o único Deus e muitas vezes ele é um Deus terrível. Também existe Kairos, né? Existem outras maneiras de experimentar o tempo e mencionando aqui, citando aqui o Krenak, por exemplo, às vezes eu concordando com ele, um futuro ancestral. Existem coisas que o mito também nos lembra que nós perdemos enquanto história das civilizações e que talvez seja interessante de lembrar. Então, nos ensina, né, nos lembra, mas também o mito está aí para ser desafiado, para a gente olhar quais as narrativas que nós herdamos de maneira quase inconsciente, muitas vezes nem percebemos que herdamos determinadas narrativas, e o mito nos dá a oportunidade de questionar e reescrever, recontar, criar a nossa própria narrativa, né? Criar ou recriar as nossas próprias histórias. Toda a relação que a gente tem uns com os outros, com nós mesmos, com a história da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa etnia, da nossa raça, do nosso povo, né? Da nossa escola de pensamento. Onde quer que você esteja nesse paradigma, você vai contar uma história sobre isso. Você vai contar uma história sobre isso. Você tem uma história sobre a sua própria vida, você tem uma história sobre a sua relação com o seu país, você tem uma história sobre a sua relação com tudo, né? Tudo é permeado de narrativa. A narrativa mitológica nos permite, né, observar como a narrativa funciona e pensar, puxa, muito bem, isso eu quero, isso é interessante, isso deve ser lembrado e isso deve ser destruído, desconstruído, superado. Tem coisas muito honrosas e muito virtuosas e muito bacanas quando a gente se volta para as mitologias do passado, por exemplo. Eu estudo muito mitologia grega, mitologia suméria, acádia, cananita, mitologia antiga dos povos da antiga Europa, do Oriente Médio, do Crescente Fértil, do Levante, daquela região aí. Puxa, quanta coisa incrível tem nesses textos, nesses sistemas simbólicos. E quanta coisa terrível também. Para que reproduzir qualquer coisa, né, de maneira leviana? Para que reproduzir qualquer coisa sem pensamento crítico? As narrativas mitológicas nos oferecem uma biblioteca, percebe? Que coisa linda que você possa ler todos os livros de uma enorme biblioteca. Isso não significa que você precise concordar com todos os autores. Você pode ler livros incríveis que são ao mesmo tempo terríveis, né? A leitura que você fez não significa que ela não valeu a pena. Na verdade, ela te dá ferramentas para pensar. Então, eu acho que uma das virtudes da mitologia pode ser meio paradoxal se a gente falar com uma pessoa da filosofia a maneira clássica, digamos assim, mas uma função fundamental da filosofia e a mitologia nesse encontro é como elas nos fazem pensar. Quais as ferramentas que elas nos dão para isso? Como elas florestam, fertilizam o nosso imaginário, nos dando mais ferramentas para pensar de maneira mais inteligente, às vezes mais lógica, racional, científica, acadêmica, às vezes mais poética, às vezes, enfim, depende, né? Mas elas nos dão, as narrativas filosóficas e as narrativas mitológicas nos ajudam a pensar. Eu acho que essa é uma enorme contribuição. Professora, estou satisfeito aqui com a sua participação aqui em nosso canal, abrilhantando esse espaço, né, trazendo aqui informações muito ricas aqui para o nosso público.
e já convido para voltar aqui outras vezes, né? Numa live, olha só, quem sabe ao vivo, podemos até. A gente chegou a fazer uma live com a senhora ao vivo aqui, né? Para ter essa interação com o nosso público ao vivo, né? Será muito interessante. E você que nos acompanha, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho exatamente para ficar antenado, né? Se essa live vai ocorrer. Essa live possivelmente pode ter ocorrido, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo. Se não, fique atento para você não perder esse momento. Bom, já contando aqui com o sim da professora, né? Combinado, vai ser um prazer e uma honra. Pessoal, vejo vocês na live, espero que vocês tenham gostado da conversa. Tragam perguntas, me sigam lá no Instagram. O meu Instagram é Julia Miara, Myara, e a gente continua a nossa discussão. Obrigado, professora. Obrigado você que nos acompanhou. Caso você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como eu digo aqui, aquele que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.